Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Meus amigos, eu fiz um vídeo ontem, né? Foi postado, e eu recebi mensagens, né, de pessoas, inclusive uma mensagem muito interessante de uma pessoa dizendo: olha, eu, eu também recebo essas mesmas mensagens e eu só tenho medo de falar e não sei como falar, mas eu entendo você perfeitamente. No entanto, antes de continuar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me ajudem, por favor. Faça o like, tá? Não custa nada, gente. Se você não gostar, tudo bem, nem precisa assistir o vídeo. Agora, se você gostar do vídeo, deixe o like, tá? Se inscreva no canal, compartilhe o canal, toque o sininho de notificação, tá? Compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda muito, porque à medida que esse canal crescer, outras pessoas também, né, vão poder ter acesso a esse conhecimento. E além disso, há uma coisa importantíssima, gente, que é chegar o momento de monetizar o canal. Por quê? Porque aí é mais fácil a gente conseguir um quadro, uma câmera melhor e por aí vai, gente. Ajuda, porque eu, particularmente, gente, eu acho que é talvez até por causa dos vídeos, eu acabei perdendo o emprego, né? Então, a gente manter o nosso, o nosso canal aqui vivo, atuante, é necessário que as pessoas entendam e colaborem com isso, ok? Dito isso, eu quero ah, compartilhar com vocês mais algumas informações, tá? E quero deixar claro a vocês que aqui não está falando nenhum cara especial. Olha, não está aqui falando nenhum expert, tá? Não está aqui um espiritualista, um guru, não, nada disso. Que está um ser humano em busca da verdade, em busca do despertar, em busca né, da ascensão, de aumentar a percepção espiritual e elevar o nível de consciência vibracional, para que a gente melhore a Terra, melhore o nosso ambiente, porque nós estamos lutando com forças que não são fáceis. Ok? Muito bem. Então vamos compartilhar aqui com vocês né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, ó. A Terra e o universo. Por que este assunto ainda é tão polêmico e o que está por detrás de tanta polêmica, gente? Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, gente, esse é um dos assuntos que, quando se toca em cosmologia e cosmogonia, a coisa começa a complicar. Não é? Primeiro porque no extremo tem um povo aí fundamentalista religioso defendendo ideias de uma terra dentro do oceano, coberta por um domo e etc. e tal, é feita pelo Jeová, pelo Yaldabaoth, pelo Javé, pelo Demiurgo.
Né? Então, e do outro tem os fundamentalistas científicos dizendo que nós estamos aí vivendo numa bola giratória que está aí a não sei quantos quilômetros, 1.666 quilômetros por hora, girando em torno dela, girando em torno do Sol, e este, por sua vez, está girando não sei por onde, e a galáxia girando, e tudo vai, entendeu? Então há aí quando a gente toca nesse assunto, as pessoas ficam muito preocupadas. Mas se a gente olhar bem, eu vou mostrar para vocês como os gnósticos viam a cosmologia e a cosmogonia deles. Tá? E como é que a gente aplica isso a uma realidade como a nossa, em que nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: o telescópio chamado James Webb, ele tem um propósito. O primeiro propósito é reinterpretar a mentira contada ao longo do tempo. Tá? Preste bem atenção nisso. É reinterpretar a mentira. Tá? Eles vão reinterpretar a história, eles vão tentar reinterpretar a cosmologia, reinventando determinados aspectos e aparelhando ela de maneira... Por quê? Porque como eles não estão conseguindo mais deter o que está vindo aí, tá? Eles não estão conseguindo mais. Você ficará assustado com os acontecimentos que virão. Assustado no sentido não de que vai causar dano, assustado porque nós nos abismamos diante da grandiosidade das coisas que estão aí vindo. Revelações, aparecimentos. Nossa, gente, as religiões do mundo todo, elas estão tentando readaptar as coisas. Elas vão tentar se readaptar porque a história não vai ficar legal para elas. Tá? Então vamos lá. Então, por que a cosmologia é um problema? Né? Porque de um lado tem alguns defendendo uma visão e de outro tem outros defendendo outra. Eu até postei aí na comunidade vários aspectos da cosmologia. Tá? Vários. Então, fique observando. Tá? Então vamos começar aqui. Tá? Introdução. Estamos sempre percebendo que a cosmologia tem uma influência muito grande sobre as pessoas. Isso decorre de uma cosmovisão correta. Tá? Isso decorre que, com uma cosmovisão correta, tá? As pessoas serão capazes de despertar e perceber a tentativa, de um lado, dos chamados grupos terraplanistas e globalistas. Tá? Envolve em ambos os casos a premissa errada. Tá? Você vai descobrir que em ambos os casos, tanto um quanto o outro estão com premissas erradas. Tá? No fundo, todos estão profundamente solidificados em padrões de visão espiritualista, ainda que os globalistas chamem de ciência. O fato é que, primeiro, número 1, a cosmologia moderna é heliocêntrica, está montada sobre a crença do deus Hélio. Tá?
está montada sobre a crença do deus Helion, Chemosh, Horus, Ra. Tá? No fundo, o que existe é uma crença esotérica em tudo isso. Na verdade, gente, esses cientistas, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para isso, a maioria dos caras que conceberam aspecto científico como Einstein, né? E tantos outros, Newton e etc. E tal, esse povo todo, gente, a maioria, eram de sociedades secretas, viviam mergulhados em esoterismo, em conhecimentos herméticos, etc. E montaram uma pseudociência baseada nesses princípios. A ciência, gente, eles querem fazer crer para nós que a ciência não tem nada a ver com espiritualismo, com a espiritualidade, ou com não sei o quê, nada, ao contrário. A ciência é a magia, tá? Que eles transformaram. É a alquimia. A ciência, hoje, nasceu das crenças esotéricas e herméticas, de sociedades secretas. Né? Do grupo dos Illuminati, da Sociedade de Sião, dos Templários, Rosa Cruzes, tá? Golden Dawn, Martinismo, enfim, pessoal, esse povo todo de ciência, grande parte deles eram de lojas maçônicas, de alto grau em lojas maçônicas. Tá? Então, eles apenas disfarçaram a crença, né, no Chemosh, no Horus, no Ra, tá? Em ciência. Do outro lado, a visão da cosmologia, né, terraplanista e bíblica é algo centrado no demiurgo criador caído, no Yaldabaoth, o arquiteto do universo, o Jeová, a sua prisão dos humanos. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses caras, é engraçado o que eu vou falar, mas o pessoal da ciência, na maioria adoravam o demiurgo, né? O Jabulon, o Gadu, o Jeová, tal. E os terraplanistas fazem a mesma coisa, porque é o mesmo Deus da Bíblia. No fundo, o que é que ele está fazendo? Ele está brincando com as duas formas de ser. Né? Correto? Esse ser, esta consciência chamada aí Aldabaoth, ele, sendo um ser que arquitetou esse nosso universo, essa nossa matrix, essa nossa ilusão, e os gnósticos sabiam perfeitamente disso. Eles sabiam disso. Por que foram perseguidos, gente? Por que morreram tantos gnósticos? Por que calaram? Por que se empenharam tanto em refutar ideias gnósticas? Né? Porque eles sabiam perfeitamente que eles estavam tratando com seres não humanos. Tá? Porque nós vamos abandonar esse termo de seres extraterrestres. Porque você precisa ter cuidado, porque existem seres extraterrestres que parecem com os terrestres. Tem a mesma anatomia terrestre. Então,
é melhor dizer seres não humanos. Tá? Então vamos lá. Passando aqui um pouquinho, tá? Continuando na introdução. Alguém pode indagar, o que isso mudará em nossa vida? Isso que eu estou falando diz respeito à cosmologia. O que vai mudar se a Terra for redonda, se for comprida, se for em forma de rosquinha, se for em forma quadrada, se for em qualquer forma. Né? Me permita dizer para você que muda muita coisa sim. Porque a cosmologia, ela forma a tua mente, a tua cosmovisão. Tá? Se a Terra for redonda ou plana, o que vai mudar? O que de fato mudará na vida dos terráqueos? Muita coisa. Considere aí que muita coisa pode mudar. Primeiro, é preciso saber que a maioria dos cientistas de renome no mundo são, em muitos casos, judeus. Investiguem o nome dos cientistas e vocês vão descobrir que, por incrível que pareça, a maioria deles são de ascendência judaica. E a maioria pertencente a sociedades secretas. Ok? Também não podemos esquecer que cientista é ser humano e, como tal, é tão possível de corrupção quanto os políticos. É. Analisando esses aspectos, podemos facilmente tentar fugir dessas duas polaridades ou extremos. Creio que existem hoje explicações cosmológicas bem interessantes, que fariam muito sentido em nossas vidas. Nas duas hipóteses existem aberrações imensas, que não fazem, tá? E isso aqui nós precisamos deixar claro, certo? Que não fazem nenhum sentido. Crer em uma alternativa é fugir de dois modelos que estão a serviço do demiurgo e nada além disso. Também precisamos lembrar que a cosmologia está associada à cosmogonia e à teodiceia. Tá? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Parte número 1. Os 3 níveis do universo. Tá? E aqui eu faço questão de dizer para você o seguinte, olha, se você conseguir entender alguns princípios, você entenderá o que é que está acontecendo conosco. Né? A atmosfera do planeta Terra está mudando. O sistema de água está mudando. Uma das coisas que os seres falaram a mim é a mudança de posição da Lua. Vocês podem dizer assim, pô, isso é loucura. Eu gostaria de dar para vocês dizer, olha, vocês vão ganhar na Mega Sena, mas não é isso que eu... Tá vendo? Essa mudança, essa alteração no posicionamento da Lua, gente, vai causar algumas mudanças na Terra. Não mudanças catastróficas, que um bocado de coisa aí que tem gente aí falando de apocalipse e tudo. Não, calma. Calma. Né? Nós estamos em processo de mudança. Lembre-se disso. Nós estamos entrando numa fase numa era em que haverão mudanças de comando, mudanças de... Tá? Haverá mudanças tanto no aspecto cósmico como no aspecto terreno. Tá? Mas esse aspecto da Lua é muito importante ser dito para vocês. Tá?
Esses seres reveladores, eles dizem o seguinte: o que é que acontece? A, a energia que envolve a Terra, um fluxo de energia que envolve a Terra, é por isso que esse povo, eles não gostam que fale de éter. Tá? Mas prestem bem atenção. Esse é como uma cápsula de energia que envolve a Terra. O pessoal chama de toros, né? Certo? Ela está fazendo uma mudança. E essa mudança, ela vai afetar os nossos corpos, o nosso psíquico, tá? Preciso ter bastante noção disso aqui, ok? Então, uma das coisas que eles têm me mostrado é isso. Haverá haverá o aparecimento de continentes de terra na Antártida. Isso vai ser talvez a maior surpresa que vai ser causada. Tá? E fora isso, né, tudo que se está vendo acontecer aí. As aparições, as revelações, esses seres que estão vindo, alguns são seres muito benevolentes. É preciso a gente tomar cuidado para não fazer rótulo segundo a imagem, tá, pessoal? Porque se você olhar um ser, ele tiver olhos castanhos, cabelos louros, aí ele é bom, né? Mas se ele tiver cara de largato e coisa, é mal. Então, não é por aí o caminho, tá? Precisamos ter muito cuidado. Esses seres, eles não têm uma noção de ser bom ou ruim. Eles não estão dentro desses padrões nossos humanos. Alguns são bastante evoluídos e a evolução deles é tanta que eles manuseiam a energia, o corpo, tá, dele, eles materializam e se desmaterializam com muita facilidade. Eles fazem projeção do corpo deles, saindo de um lugar para o outro, sem eles necessariamente saírem do lugar. Eles vão a determinados lugares. Tá? Então, eles têm capacidades incríveis. E tem tecnologia. O que é tecnologia? Eles têm, meus amigos, hoje, equipamentos que, se eles quisessem destruir a nós, a Terra, eles já teriam feito. Tá? Eles já teriam feito. Mas não é esse o objetivo. Por quê? Porque eles têm uma grave. Não digo grave, mas tem uma situação muito clara. Tá? Os seres superiores, o suprassumo, digamos assim, eles não permitem isso. Por quê? Porque é o seguinte: se a Terra for destruída por qualquer motivo, vai causar um desequilíbrio nas outras esferas e assim por diante. É como uma pirâmide, vai cair. Então, se a base cai, o resto cai tudo. Ok? Vamos lá. Então, quais são os níveis do universo? Vamos lá. Parte 1, né? Existe um grande problema quando falamos de cosmologia e cosmogonia, pois querendo ou não, entraremos na seara da metafísica
e com isso no mundo do espiritualismo. Mas não existe um outro caminho para explicar as coisas. Tá? Lamentavelmente, a gente terá que entrar nesse estágio para a gente poder falar de aspectos profundamente tecnológicos dos seres. Tá? O primeiro aspecto da existência, tá? Ou da existencialidade das coisas é o seguinte: existe o sobrenatural absoluto e o sobrenatural relativo. O sobrenatural absoluto, tá? Nós vamos ver o que é. Este é o nível a que chamamos de fonte. É aquilo que nós chamamos de o uno. A mônada. Depois vocês vão ver gráficos sobre isso. Tá? Os gnósticos chamavam de propator, de mônada, de uno, e toda a fonte da vida, da existência e do movimento dos seres fractais, mononciais e materiais. Então, esse é o sobrenatural absoluto. E esse sobrenatural absoluto, tá? Ele está numa região que o livro de Urantia resolve chamar de Ilha do Paraíso. Um lugar, um espaço realmente fora do tempo. Mas é um lugar aonde, segundo o livro de Urantia, lá estão presentes o Pai, o Filho, o Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito. Então eles estão lá, e de lá eles não podem se deslocarem. Por que não? Porque se eles se deslocarem de lá, eles colocam em risco todo o universo. Então eles não podem sair de lá. O que sai de lá são as emanações deles. São os desdobramentos deles. Tá? A isso aí nós chamamos de sobrenatural absoluto. Tá? Então, quando o Uno projeta o Nous, o Logos, a Pronoia, tá? E a Gnosis, que são depois esses aqui, eles se desdobram de novo e se tornam pai, mãe, filho e filha. Tá? Porque isso, gente, são emanações. As emanações elas vão se perpetuando. Por quê? Porque é como se fosse uma projeção astral, como o pessoal chama, né? Um ser, ele vai se projetando, certo? Para que ele possa abarcar o maior nível de experiência. Porque a deidade primordial, esse sobrenatural absoluto, ele também é um ser em experiência. Tá? Tanto que o que acontece? O demiurgo, ele é um equívoco. Por que ele é um equívoco? Porque ele nem sequer está no nível desses seres. Tá? Mas nós vamos chegar lá, ok? Depois tem o sobrenatural relativo, aquilo que nós chamaremos isso de tudo que emana desta fonte. O que os gnósticos vão chamar de primeiras essências vitais, que são os aeões, os chamados eternos. Todas as gerações que vieram dessa linhagem possuem este sobrenatural relativo, que podemos chamar de divindade e deuses. Tá? Que não é o caso do demiurgo. Por quê? Porque ele não é um aeon. Ele nasce, tá, de um desequilíbrio de um aeon chamado Sofia. Ok?
Muito bem. Vamos seguir, né? Então podemos dizer que existem, tá, 3 níveis de vida a partir das 2 premissas anteriores: o sobrenatural absoluto e o sobrenatural relativo. Tá? A vida sobrenatural, espiritual fractal, tá? Aquela que está em um nível mais elevado de luz, energia, frequência e vibração. Isto é, são seres mais sutis, estão num nível mais sutil. Então, este universo comportaria o absoluto sobrenatural, ou o sobrenatural absoluto, tanto faz. E também abarcaria o sobrenatural relativo. Eles estão dentro desse aspecto chamado vida sobrenatural ou fractal. Tá? Os seres aqui têm uma interconectividade com o universo, estão ligados a ele, formam com ele uma unidade, interagem com ele, acessam suas informações. Olha só quanta tecnologia esses seres têm. Os seres ou entes aqui têm organicidade, corporeidade, fisicalidade, com uma densidade corpórea suprassutil. Viajam a velocidades incríveis, possuem uma tecnologia associada à condição de suas mentes e consciências, tá? Porque mente e matéria para eles não, mente e energia não se separam, são uma única coisa para eles, tá? Onde ambas fazem uma unidade com a matéria. Por isso não existe uma dicotomia para eles, tá? O que existe é uma unidade profunda entre ambas as realidades. É o universo sobrenatural ou universo fractal, como eu tenho falado nos meus vídeos. Ok? Certo? Bem, vamos seguir nosso estudo. Então, aqui tem 2 textos, ou melhor, 3 textos bíblicos. Eu não coloquei, né, versículo e capítulo, porque vocês vão facilmente entender. O primeiro é o que o evangelista João diz, né? Deus é luz e nele não há treva. Então, portanto, a gente já elimina o demiurgo desse Deus aí. Por quê? Porque o próprio demiurgo diz em Isaías: eu faço a luz e dou as trevas. Eu dou a doença e dou a cura. Então, ele é uma polaridade. E esse Deus que João está falando aqui não é o demiurgo. Ele diz: Deus é luz e nele não há trevas. Então, portanto, a luz é energia, frequência e vibração. Então, o que ele está dizendo para nós, em linguagens atuais? Deus é frequência e vibração. A fonte, tá? É frequência e vibração. No entanto, para que a gente entre nessa frequência e nessa vibração, a gente tem que seguir o caminho do quarto logos. Qual é o quarto logos? Que é, que é a filha. É a gnose. Porque o filho é o Christos, o Christos. A filha é a gnose. Ok? Então, para isso, nós precisamos desse conhecimento, não da sabedoria. Porque gnoses não é sabedoria. Gnoses é conhecimento intuitivo, experiencial. Tá? A outro texto: Deus habita numa luz inacessível. Portanto, o próprio apóstolo João vai dizer que nunca ninguém viu Deus a não ser o Filho único, né, o autogerado. Então, portanto, é mentira que a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Nunca falou. Ele falava com um ser, tá?
chamado Javé, provavelmente ali uma emanação do demiurgo, tá? Ele provavelmente seja uma emanação da consciência do demiurgo, ok? Então, ele não falava com Deus, tá? E há outro texto de João também, ele diz: vós sois a luz do mundo. Foi Jesus quem disse isso. Então, nós, seres humanos, somos luz, nós somos energia, frequência e vibração. Por quê? Porque nós, apesar de termos sido feitos pelo demiurgo numa manipulação, nós temos em nós os filamentos da Sofia. Tá? Nós temos o filamento da Sofia. Nós temos em nós as características do Adão Cadmon, do primeiro homem, do homem primordial. Ok? Vamos lá. Muito bem. Segundo ponto. Tá? Além da vida sobrenatural, existe a vida, tá? Além da vida sobrenatural, agora nós vamos pegar aqui o que? A segunda. A vida preternatural ou moroncial. Aqui está algumas coisas importantes para a gente aprender. Neste nível de universo, não predomina o sobrenatural absoluto, mas existe um sobrenatural relativo que conserva um certo grau de vibração, frequência, ressonância, que podemos dizer que o estado da matéria seria semimaterial ou préterbiológica. Neste caso, se conserva capacidades supra-humanas com limitações. A maioria dos seres neste campo do universo mesclam sua densidade, frequência e vibração. E estão no campo intermediário das realidades existentes. Então, este é o universo moroncial. Este universo é o universo onde alguns seres, como os arcontes, estão habitando. Ok? Apesar de dizerem que os seres, os arcontes, são inorgânicos, não é verdadeiro. Os reveladores falam para mim que eles são orgânicos. Agora, dizer que são orgânicos não quer dizer que eles têm uma biologia como a nossa, um corpo biológico como o nosso. Esse que é o problema. Então as pessoas começam a usar termos como eles são extrafísicos. Tá? Então, aí começa os grandes problemas, porque as pessoas começam a separar as coisas rotulando. São seres extrafísicos, são seres inorgânicos, são seres não sei o que, dimensionais. A gente tem contato com os dimensionais não são o mesmo grupo das 149 raças, não sei o que, pipapapapapó. Então, nesse mundo preternatural estão os seres que estão no universo, tá? Moroncial, paralelo ao nosso. Ok? Prestem atenção nisso. Tá? E também existem na Terra, no nosso universo biológico aqui, o nosso, tá? Existem seres também preternaturais e moronciais. Entendam bem. Existem seres preternaturais moronciais no universo vizinho. Ponto. Existem seres preternaturais moronciais no nosso universo. Ponto. Tá? Quem são esses seres? Esses seres estão aqui antes dos humanos chegarem. Tá? Ok? E aqui eu vou abrir um pouco a tela aqui para conversar com vocês. Antes dos humanos chegarem aqui, já existiam seres aqui. Que são produtos do demiurgo, gente. Tá? Então,
as diversas culturas chamaram esses seres de quê? Os árabes chamam de jin, ou gênios. Tá? Eu já mostrei para vocês isso aqui, ó. Tá? Os vingativos jin. Gente, esses seres aqui estão no Alcorão. Se vocês lerem esse livro, vocês vão entender o que esses seres são capazes. Eles podem ser éticos ou não éticos. Tá? Estão entendendo? Certo? Esses seres que estão no universo vizinho, que são chamados de extrafísicos e inorgânicos, eles são preternaturais e moronciais. Ok? E eles são orgânicos, porque eles são préterbiológicos. Tá? E como eles se locomoviam também no nosso universo, alguns deles ficaram retidos aqui. Tá? Então, nos primeiros estágios da Terra, que ela passa pelo estágio fractal, moroncial e se densifica e se torna material, esses seres estavam aqui e ficaram aqui, porque houve um momento em que eles ficaram presos aqui, não tinham mais como voltar. Ok? Então os árabes chamam esses seres de jin, os hebreus chamavam de shedim, os hindus chamam de devas, os gregos chamavam de daimons, alguns chamam de elementais, tá? Só para vocês terem uma ideia. E esses seres eles são préterbiológicos. E é muito interessante você estudar isso. Por quê? Porque você descobre que esses seres aqui eles procriam, eles têm família, eles têm clãs, eles têm... As histórias sobre eles são incríveis. É deles que surge a ideia do Shaitan, porque houve um líder deles chamado Iblis, tá? Que se rebelou e passou a ser chamado de Shaitan. É por isso que aí daí veio a palavra Satã, Satã, que não é um nome de um ser, é um adjetivo para significar opositor, acusador. Tá? Então esses seres eles são extremamente, diríamos assim, eles podem ser éticos ou não éticos. E há uma outra coisa importante: esses seres eles têm uma ordem, tá? Eu estou fazendo isso bem didático para você entender. Tá? Então vamos lá. Eles têm uma ordem. Tá? Eles têm os primários, certo? Ou chamado gênios superiores. Tá? E existe um outro grupo chamado secundários, ou gênios inferiores. Ok? Aí vocês vão entender que esses primários aqui, gênios superiores, vão ser aqueles que na Terra vão se passar por deuses. Eles têm poderes supra-humanos. Tem vídeos meus falando sobre isso aí, tá? E os secundários, tá? Deixa eu corrigir aqui que está errado aqui, tá? Os secundários, tá? Os secundários aqui, eles
eles são os gênios inferiores. Eles são aqueles que vão ser chamados de elementais, tá? Agora, em nível de compreensão de poder deles, eles se equivalem. Tá? Eles podem fazer coisas incríveis. Inclusive, tecnologicamente, eles têm tecnologia. Só para orientar vocês nesse sentido. Grande parte das coisas que estão aparecendo no planeta Terra, na nossa Terra, na Terra base, que eu chamo, é exatamente produto desses seres que estão numa quarta ou quinta dimensão paralela aqui à nossa. Tá? Além deles, ainda tem os seres de fora, não humanos, tá? Que também estão frequentando aqui. E tem os seres do universo vizinho que também estão frequentando aqui. E existem os seres do supra-universo, do universo superior, que estão vindo aqui com uma outra missão, muito diferente. Tá? Porque eles estão na cadeia de supervisão de tudo. Tá? E esses seres sabem disso. Tá? É uma explicação didática, pessoal. Então, o terceiro aspecto é os seres de vida natural, chamado biológica ou física, que somos nós. Tá? Aqui está a questão dos seres puramente biológicos, incluindo humanos e não humanos, porque tem seres biológicos, tá? Certo? Que não são humanos, que não são do gênero Homo, tá? Que estão na Terra ou fora da Terra. Tá? Pois o termo terrestre e extraterrestre está ultrapassado. É por isso que a própria NASA mudou o termo. Por que mudou o termo? Tudo tem um quê e um para quê. Por que eles mudaram de OVNI para o AP? Porque eles sabem que eles não têm mais como dizer para nós o que é terrestre e o que não é, o que é extraterrestre. Porque os seres, alguns, são tão parecidos conosco que não tem como dizer que eles são extraterrestres. Simplesmente porque estão vindo do espaço. O fato de uma coisa vir do espaço não significa que venha do espaço sideral, de um planeta, de um exoplaneta, de uma outra galáxia, etc. E tal. Não significa. Certo? Aqui, neste caso, seria o universo físico, como conhecemos, e assim é a cosmologia monista, tá? Não dualista, mas monista, ok? Muito bem. E aqui um texto bíblico também, de 1 João 3,2, que diz o seguinte: sabemos que quando ele aparecer, quem? Jesus, ele está falando de Jesus, do Cristo. Nós o veremos tal qual ele é. Nós o veremos tal qual ele é. Porque ele não vai vir da forma como nós pensamos que virá. Tá? Pois assim como ele é, somos nós neste mundo. Olha o que está sendo dito aqui. Pois assim como ele é, tá? Somos nós neste mundo. Tal como o Cristo é, Jesus é, somos nós neste mundo. Isso tem uma profundidade imensa. É por isso que os seres não humanos do gênero, que não são do gênero Homo, mas alguns que evoluíram de nós, tá? Estão em busca de respostas aqui na Terra. Ok? Muito bem. Então, a parte 3 aqui, agora é preciso olhar como os gnósticos entendiam a cosmologia e a cosmogonia
e como isso tem implicações nas relações com a ufologia e os seres não humanos. Então, eu vou pular isso aqui porque ele está mais difícil aqui de analisar. Eu vou passar para outra página. Aqui, ó. Observe aqui o seguinte. A cosmogonia agnóstica é essa aqui, ó. O mundo metafísico ele é feito pelo Uno, a fonte, que emanou o Pai, que é o pensamento, o nous, a mente, que este, por sua vez, deu procedência, né? Isso se chama de processão. Houve a processão da mãe, da Enóia, da Barbelô, que é o pensamento primordial, a sabedoria divina, mas não a sabedoria arcamote, a que deu origem ao demiurgo. Tá? E eles dois geraram o filho e a filha. Aqui está aparecendo só o Cristo. Tá? O Logos, o pensamento ativo, o Logos verbo, o pensamento em ação. Tá? Mas existe a filha. E aqui está o primeiro homem, o primeiro Adão, o Adão espiritual. Além deste ser aqui, portanto, por isso, os humanos não nasceram especificamente na Terra. Os seres que conversam comigo disseram o seguinte: os Adamos vieram de uma região, tá, e foram colocados na Terra. Eles não tinham essa aparência que nós temos hoje, que houve realmente modificações em nós, tá? Genéticas, etc. Ok? Mas os Adamos, que eles chamam assim, tá? Vieram de uma outra área para a Terra. Tá? E aí se explica por que o Yaldabaoth vai ver a imagem do Adão primordial, desse Adão aqui espiritual, e vai tentar imitar esse Adão. É por isso que os gnósticos vão contar que o demiurgo vai fabricar o Adão. Lá a Bíblia conta que os Elohim vão lá fazer um modelo baseado no qual eles viram, tá? Lá no universo superior, no universo do sobrenatural absoluto, tá? E aí, além do primeiro Adão, surgem os 4 luminares. Cada 4 luminar tem 3 aeons. Então tem o Armozel, o Elelet, o Oriel e o Devintai. O Armozel, ele está sob a guarda dele os aeons verdade, graça e forma. O Elelet está com a paz, a perfeição e a sabedoria. O Oriel está com a memória, a reflexão e a percepção. O Deventai está com amor, inteligência e ideia. E o Elelet, ele ficou responsável pela sabedoria, pela dita Sofia, chamada sabedoria arcamote. É esse ser aqui, tá? Estes eons são chamados de eons superiores. Então, se você quiser dizer assim, são os não humanos superiores. Apesar de que no meio deles já existe uma forma, um arquétipo chamado Adão primordial. Ok? Você vai entender agora na próxima página. Bem, então a sabedoria que está bem aqui, ó, Arcamote. Então o que é que dividiu? O universo chamado sobrenatural, ou o universo ali, né, que é o sobrenatural absoluto, estava tudo bem. Até que a Sofia resolveu, né, fazer o que ela queria, criar. Né? Ela começou a se agitar porque ela, como um ser, como um ente, ela queria também criar como pai, né?
a fonte ficava ali produzindo, emanando seres, né? E ela também resolveu que ela gostaria de fazer a mesma coisa. Ela era um aeon, um eterno, né? E ela resolveu gerar, então, um ser. Só que esse ser não pôde ficar aqui. Ele foi expulso. Então, isso aqui são as águas primordiais. Os gnósticos diziam, aqui existe um filamento de energia, eles chamam de água, né? Mas isso aqui é tipicamente uma película de energia que separava este universo deste aqui. Para cá não existia nada, mas como a Sofia gerou esse Yaldabaoth, tá? O criador do mundo físico, tá? Olha só. Ele, ao cair para cá, ele gera, tá? O que? A alma e o homem material, o segundo e o terceiro Adão. Segundo e terceiro Adão. Por quê? Porque o primeiro foi o que ele viu. Aí eles tentaram no Gênesis 1, tá lá, tá? Para eles criando, não deu certo, tá? Preste bem atenção nisso, apesar do Gênesis não dizer. E aí, no Gênesis 2, eles criam um terceiro Adão. Ok? Então, as tabuletas da Suméria vão dizer que existiu o Adamo e o Adapa. Tá? Dois seres completamente diferentes. A Bíblia vai dar o nome de Adão aos dois, mas vocês vão observar que são narrativas diferentes porque foram acontecimentos diferentes. Tá? Além do Yaldabaoth, ele resolveu criar, tá, os 7 arcontes planetários, que são chamados de aeões inferiores do mundo físico. Vejam que eles não deixam de ser aeões. Eles são arcontes, porque a palavra arconte quer dizer primeiros, né? Os primários, os principais, né? Que o Yaldabaoth gerou, plasmou. Tá? Então ele fez o seguinte, ele criou o Atote, tá? Que é o Saturno, com face de ovelha. Observem bem, significa engano. Aí tem o Armas Eloaio, que é o Júpiter, a face de burro, a injustiça. O Kalila, tá? Ombri, ou Estafaios, que é Marte, face de hiena, a ira. Ele criou o Iabel, ou Ial, que é o Sol, o dragão de 7 cabeças, o orgulho. Preste atenção nesses detalhes. Ele criou o Adonaio Sabaoth, que é o Vênus, o dragão da luxúria. Ele criou o Caí-Andonim, o Mercúrio, face de macaco, tá? A ambição. E ele criou o Abel Sabed, que é a lua, a face de fogo, a inconstância. Tá? Esses são os que vão governar as 7 esferas. Tá? As 7 esferas da Terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui. Tá? E ele cria mais 5 arcontes para governar os abismos da Terra. O Abricene, o Éter, o Iobel para governar o fogo, o Amopiel para governar o ar, o Mequeir Adonim para governar a água e Belias ou Belial para governar a terra. Tá? Então, este nível aqui, quando Adão e Eva, tá, são jogados para fora do paraíso,
eles estão imersos a estes seres não humanos, tá? Eles são seres biológicos, pré-terbiológicos, tá? Pré-ternaturais, tá? Mas eles não têm fisiologia humana, tá? Não tem. Eles são seres que não têm fisiologia humana, apesar de que eles vão dar origem a outros e outros seres que tem uma imensidade de seres, ok? Isso aqui é o que os gnósticos expõem em seus livros lá em Nag Hammadi, tá? Na biblioteca de Nag Hammadi. Isso aqui é um outro exemplo, que é o Pleroma, né? O universo básico, o universo onde está o nível, diríamos assim, o sobrenatural absoluto. Então tem um pai de tudo, tá? Que é o primeiro princípio, né? Ele aqui. Aí ele criou a Barbelu, que é exatamente, que é a processão dele, tá? Essa aqui é a mãe, tá? Certo? E aí eles geram 10 aeões, tá? Entre eles o Cristo e a Gnose. Aí tem os 7 luminares, né? Os 4 luminares, o Elelete, o Deventai, o Uroiael, tá? Certo? E o Armosel e assim por diante. Então são... E aí eles... esses, eles têm sobre a guarda deles os aeões, tá? Então, além desses 10 aeões, cada luminar desses aqui ficou responsável por 3 aeões. E, inclusive, a Sofia ficou sob a responsabilidade do Elelete. Tá? Ok? Muito bem. Isso aqui é um outro exemplo, tá? Tá? Cristo, o Filho ungido, a mônada, o Adão espiritual, os 4, tá? Luminares e a Sofia aqui embaixo, ó, tá? Isso aqui é um exemplo para falar do absoluto, tá? Inqualificável, do absoluto sobrenatural, tá? Vamos lá. Daqui a pouco a gente interrompe para não ficar um vídeo muito extenso, tá, gente? Certo? Então, olha só, lembre-se, precisamos usar os termos humanos e não humanos. Precisamos usar os termos humanos e não humanos para nos referirmos aos seres. E não mais terrestre e extraterrestre. Ok? Beleza? Muito bem. Então, vai ter a parte 3, que é a queda dos astros, tá? Então, nós vamos interromper esse vídeo aqui, mas eu quero pedir para você, mais uma vez, com todo o carinho, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e compartilhe, porque você vai ajudar a outras pessoas, pelo amor de Deus. Pelo amor da fonte, não do DMU, pelo amor da fonte. Vamos ajudar pessoas a despertarem. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.